Olá, amigo ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, estamos aqui com o Fala Aí Especial Eleições 2020. Hoje a gente está recebendo aqui o candidato a prefeito de Guarulhos pelo PSL, Neff Tales Filho. Obrigado, candidato, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Paulo, obrigado a Guarulhos Web, obrigado a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui para tirar qualquer dúvida e mostrar o nosso projeto de governo. O prazer é nosso, obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. O Neff Tales Filho está na campanha chamada Caminho do Bem, uma chapa pura do PSL que tem como vice Alan dos Santos. O Neff Tales é casado, tem 60 anos, natural de Ituverava, no interior de São Paulo, tem o ensino médio completo e é empresário, está correto? Correto. Candidato, eu queria começar perguntando o que prevê o seu plano de governo na área do transporte público. Bem, nós sabemos que o transporte público é um caos na nossa cidade. Nós vimos aí neste governo tomadas no transporte que eu, se fosse prefeito, jamais faria. Que diminuíram, por exemplo, quase que 50% a frota, assim dando mais condições de ao maior transporte aglomerar mais e assim transmitir mais este grande problema que hoje que é o Covid-19. Mas a questão do transporte ela já vem há muito tempo, inclusive comigo, Paulo. Eu fui secretário de Transporte e Serviços Públicos, para quem não sabe. Eu legalizei na época o serviço de lotações, que era um problema não só na cidade de Guarulhos, mas em todo o país. Foi um transporte criado pela má qualidade prestada pelos empresários e assim o poder público teve que realmente legalizá-los porque estavam transportando vidas humanas. E tivemos um trabalho muito grande a fazer, fizemos, mostramos ao empresário que ele deveria também ser, de certa forma, responsabilizado por aquilo, e nós teríamos, não outra forma, inclusive com aceitação popular na época, de 85% do transporte, e legalizamos assim. Houve depois, com a queda do ex-prefeito Neff Tales, meu saudoso pai, inclusive com golpe político, que está no nosso site www.nefftales.com.br. Mas a cidade é um caos. Nós precisamos hoje fazer um grande projeto de mobilização urbana. Porque o que nós vamos aí é uma metrópole onde nós não temos o censo na cidade de Guarulhos há mais, se não me engano, há mais de 20 anos, né? E hoje se fala em 1.300.000. Nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que isso ultrapassa 1,5 milhão de habitantes. Fácil. Então isso não acompanhou o desenvolvimento da cidade, a mobilização, e é isso que nós vamos fazer. Temos um estudo complexo já de planilha para resolver esse problema, tanto na mobilização urbana como também no desentroncamento que é o transporte nessa cidade e o trânsito, que hoje está ficando um caos. Tá certo. Pegando como gancho essa questão do transporte, nós também recebemos perguntas da nossa audiência, dos internautas, mandaram uma pergunta para você aqui, o Marcelo Cardoso, ele quer saber qual é a sua visão e qual a sua proposta referente ao transporte alternativo aqui na cidade de Guarulhos. Bem, transporte alternativo, como eu disse, eu legalizei. Na época, nós fizemos um levantamento através da pesquisa, 80% da população aprovava, como aprova até hoje, né? Como eu disse, eu sou a favor de todos os meios de transporte, seja ele o 99, seja ele o Uber, seja ele o transporte alternativo, seja ele o transporte de ônibus, porque quem ganha com isso é a população. Se nós tivermos, por exemplo, uma paralisação, de repente, do ônibus, vai haver um caos se não tivermos outros transportes na cidade. Então eu vejo dessa forma. E vejo também da seguinte forma, que ganhará qualidade o transeunte que depende do transporte na cidade. Porque aquele que der melhor condições de transporte vai transportar. Então é esse o meu pensamento sobre essa questão. Agora, sobre a questão da alternativa, eu acho muito importante, pois eu estive visitando nos confins aqui da cidade, e uma senhora me perguntou assim, senhor Neff Tales, hoje as vans hoje não circulam mais aqui, eu sei que foi o senhor que aprovou na época, o que houve? Eu disse, olha, houve uma descompensação de governo que acabou destruindo o nosso projeto original e que hoje não existe condições da maneira que nós estivemos colocando. Não, porque aí ela disse, não, porque a minha filha anda 4 quarteirões
E hoje eu tenho que vir aqui pegá-la à noite, porque antigamente a van me deixava em casa. Então esse transporte que eu digo, é quase que um transporte familiar, onde os ônibus não entram. Então eu sou a favor completamente do transporte alternativo. Posso ter certeza, nós já temos um projeto de transporte completo para aplicarmos logo no primeiro dia da nossa gestão na cidade de Guarulhos. Obrigado. Lembrando você que esse vídeo vai ficar disponível offline depois nas nossas redes sociais e que cada candidato está autorizado a usar esse material na sua campanha, tá ok? Candidato, mais uma pergunta relativa à educação. O que prevê o seu plano de governo na área da educação municipal? Bom, o que eu vejo na área de educação hoje, primeiramente, é a valorização do profissional. O profissional da educação tem um papel muito importante. Tanto é que nós vemos hoje grandes problemas nacionais nessa questão. Nós precisamos ter o civismo dentro da nossa casa, o civismo dentro da nossa sala de aula, o civismo dentro da escola. Hoje nós não cantamos mais o hino nacional, não cantamos mais o hino da bandeira, não cantamos mais o hino da cidade de Guarulhos. Qual o civismo que vai crescer uma criança dessa forma? De que forma? Então, essa educação vai ser implantada em todas as escolas, inclusive das estaduais. Vou fazer questão disso na cidade de Guarulhos. Principalmente, também um remanejamento, um grande estudo e um reciclamento também na questão dos professores dentro da cidade de Guarulhos. Candidato, como o senhor vê a relação do governo municipal com os governos estadual e federal? Veja bem, hoje nós temos uma questão. Eu acho que quando um político ganha uma eleição, ele tem que esquecer a questão de bandeira partidária. O que nós vemos hoje é o seguinte: nós temos na cidade de Guarulhos um candidato que até então batia no PT, né? E estava aí em todos quanto é lugar, porque o PT é isso, porque o PT é isso. Se nós levantarmos, por exemplo, o maior orçamento da cidade de Guarulhos, que é a Secretaria de Educação, você vai ver que quem está conduzindo lá é um cara do Nordeste que tem uma grande assim, parceria com o Lula. Então, veja bem as coisas como elas acontecem. Nós vimos aí outras questões na questão da cidade de Guarulhos também, com o vice-prefeito. Quem que fez a denúncia? Um petista. Então, veja bem, esta situação de esquerda e de direita, ela tem que acabar com isso. O que tem que ser colocado são os princípios morais na cidade. Tem que discutir com o governador, tem que discutir com o governo federal, sem paixões políticas. Veja bem, eu jamais, se fosse prefeito nesta cidade, deixaria instalar presídio na porta da nossa entrada da cidade. Então, há uma descompensação, há um desconhecimento administrativo que também prejudica muito, que graças a Deus nós temos essa condição hoje. Eu acho que o Guarulhos não pode arriscar mais numa pessoa que não desconhece uma administração pública, não dá para arriscar mais. Olha o que nós estamos passando na cidade de Guarulhos, nesses 4 anos. Olha o que nós passamos na administração do PT. Então nós não podemos mais admitir. Então tem que ter o conhecimento. Isso nós temos, porque eu já passei por todos os graus na política nesses meus 45 anos que estou. Candidato, eu queria saber o que o plano do senhor de governo prevê na área cultural na cidade. Olha, veja bem, a área cultural é uma coisa interessantíssima. Nós vemos que a cultura ela está hoje abandonada. Se você puxar, você vai ver que nós temos grandes artistas na cidade de Guarulhos. Quando o ex-prefeito Neftales construiu o Bosque Maia, naquela lateral onde hoje está a parte principal, ali seria uma grande concha musical, para que possamos trazer vários artistas da nossa cidade e que você nem imagina, Paulo, mas quanto tem gente boa nessa cidade, não só na música, mas em outros setores da arte. Nós estivemos discutindo esses dias com a Associação dos Artistas dessa cidade que estão abandonados. Então nós precisamos acolher e ouvi-los. Não você falar, eu quero isso. Vem ouvir, vamos colocar na mesa um secretário realmente de educação, que tenha uma diretoria na questão artística, que realmente faça desenvolver.
Porque a arte é uma questão, vamos assim dizer, de vida futura, porque o que fica na nossa história é a arte. São os projetos feitos. Então nós não podemos abandonar essas pessoas que estão abandonadas hoje. É isso que eu quero fazer, eu quero trazer, eu quero resgatar todos os artistas da cidade de Guarulhos, quero até, se possível, fazer com que haja até um departamento de participação direta desse pessoal, para que o governo tenha conhecimento e possa ajudar o máximo possível. Perfeito. Estou falando aqui com o candidato a prefeito de Guarulhos, Neftales Filho, do PSL. A próxima pergunta, candidato, é com relação à saúde. A gente está num ano atípico para todos, não só em Guarulhos, mas no Brasil e no mundo todo, uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. Como é que o senhor enxerga essa questão do enfrentamento à pandemia aqui na cidade? Como o senhor faria se estivesse no cargo? Veja bem, primeiramente, eu não tiraria o fundo de todas as secretarias como foi tirado e foi dado de graça para o prefeito 1 bilhão e alguma coisa, que nós nem sequer sabemos aonde foi enfiado. Não é verdade? Segundo, foi feito uma tenda para um atendimento. Essa tenda atendia para ver quem estava com febre apenas, se não tomava um remédio, não tinha um atendimento verdadeiro. Então o que nós precisamos, realmente, é pegar e levantar Guarulhos, porque Guarulhos na saúde está de joelho. Um absurdo uma cidade, Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, sequer ter um hospital municipal de acordo com o que é a cidade. Nós temos hoje um hospital de emergência, o HMU, que era um pronto-socorro 24 horas. E se não fosse o hospital geral construído pelo governo do estado, o que seria Guarulhos? Nós temos um orçamento de 750 milhões por ano, que é obrigado, por lei, a aplicar na saúde. Aonde está esse dinheiro? PA Paraíso ficou fechado 3 anos. Nós temos um apenas que atende, agora deve ter mais outro, que atende 24 horas por dia. Se você, em Guarulhos, você não pode ficar doente à noite ou algumas horas. Se você ficar, você está enrolado. Então a saúde é prioridade no meu governo. Porque quem não tem saúde não tem nada. Se eu não tiver saúde, eu não estou nem aqui falando. Conheço muitas pessoas, até milionários, amigos meus, infelizmente, que têm deficiência e dariam um dinheirão para que tivesse saúde, mas não tem. Então a saúde, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada primeiramente. Dentro das escolas, dentro da escola infantil, da pré-escola, que nós vamos trazer de volta. Por isso, podem contar, é prioridade minha na primeira dia de governo a saúde. Candidato, assistência social, qual que é a política que o senhor prevê, política pública que o senhor prevê no seu governo na relação das pessoas em situação de rua, assistência social na cidade? Veja bem, muito bem perguntado isso. Nós tínhamos um projeto, eu falo nós porque eu sou segmento do meu saudoso pai e que eu participei também, que eu era secretário de Serviços Públicos e ajudava nessa remoção. Nós tínhamos um projeto na cidade que chamava Casa Amarela. Essa Casa Amarela era exatamente para tratar essa situação dos meninos e das pessoas de rua. Conseguimos, Paulo Manso, por várias e várias vezes, encontrar pessoas que vieram do Nordeste para cá sonhando em ganhar dinheiro e acabaram ficando debaixo de uma ponte passando fome. E com esse trabalho, com essa assistência social que nós tivemos com esse pessoal, nós conseguimos até identificar famílias que achavam no Nordeste que tinham perdido seu ente querido. Na questão dos meninos na rua, eram chamados à Casa Amarela, e essa Casa Amarela ali tinha todo o departamento psicólogo e tinha o estudo que se dava à criança. Então nós descobrimos quem era o responsável era informado, olha, nós vamos dar comida, nós vamos dar estudo, mas eu não quero, então o senhor assina um termo de responsabilidade, que se for pego novamente o seu filho ou seu sobrinho, ou seja, quem for o responsável, o senhor responderá diretamente na delegacia de menores. Então é isso que eu quero reativar, trazer de volta, porque isso é muito importante para a nossa cidade. Primeiramente, o resgate da dignidade. Tem muitas pessoas que estão hoje na cidade, na rua, que não querem estar ali, pedindo ali para poder sobreviver. Então falta o quê? Realmente falta a assistência
do poder público. E as igrejas também fazem muito trabalho nessa parte, que também nos ajuda bastante a prefeitura nisso. Então nós vamos continuar com esse trabalho, a da Casa Amarela. Candidato, vamos a mais uma pergunta vinda da internet, da nossa audiência. O Wilson Moreira, ele pergunta, na sua opinião, qual é o maior problema da cidade atualmente e como o senhor resolveria? Bom, como eu disse, como é o nome dele? Wilson. Wilson. Como eu disse, o maior problema da cidade hoje é a saúde. A saúde está um caos, a saúde está precária. No meu governo eu quero construir e vou construir o Hospital da Mulher, que funciona de verdade, um Hospital do Idoso, um centro de laboratorial 24 horas, e um hospital do servidor público municipal, que atenderá não só o servidor, mas a todos na cidade. E faremos outros com parceria pública-privada também, porque a cidade é muito grande e não suporta a demanda. Construiremos também aqui um hemocentro para poder atender a grande demanda que Guarulhos tem. Sabemos que vamos receber pessoas de fora, sabemos, mas não podemos julgar dessa forma aqueles que aqui residem e que dependem de um hemocentro. Então, isto será feito tudo através da questão da mídia eletrônica. Faremos uma coisa que você não precisa sair de casa, por exemplo, para marcar a sua consulta. O laboratório 24 horas estará lá disponível e aquele que espera hoje 6 meses, 3 meses, 4 meses, não vai esperar mais que uma semana. Com certeza absoluta. Então, a minha prioridade, como prefeito de Guarulhos eleito, agora neste ano, é a saúde. Candidato, uma das maiores reclamações que chegam diariamente na nossa redação é com relação, por exemplo, ao Trevo de Bom Sucesso, o trânsito que é causado ali por conta do projeto inacabado. Qual é a sua proposta de governo para a área de mobilidade urbana na cidade? Então, falando sobre a questão do Trevo de Bom Sucesso, Trevas de Bom Sucesso, né, como apelidaram, realmente é um problema muito sério. Quando nós estivemos no governo lá atrás, nós tínhamos um convênio com a Nova Dutra. E o projeto que era para ser feito de mobilidade urbana no Trevo de Bom Sucesso, não era aquele. Mas aconteceu que houve, como eu disse, um golpe político, está comprovado, depois quem quiser ver, e perdemos aquela ligação com a Nova Dutra. E assumiu um outro partido, e por questões políticas, às pressas, acabaram uma coisa inacabada que não existia, plantaram um monte de coqueiro e inauguraram e apenas aumentaram o problema ainda do congestionamento. O projeto não era aquele, o projeto era e vai ser, que nós temos, inclusive em pasta eu tenho, como secretário de Transportes, era um cebolão onde não se para. Hoje o que estamos vendo fazendo ali são fantasias, são obras politiqueiras, obras que não resolvem, que está ali para todo mundo ver. Você não precisa acreditar em mim. Vai lá para o Trevo de Bom Sucesso às 15 horas. Vê se você anda, se você circula. Errado. Sem política, pelo amor de Deus. Nós precisamos da mobilidade. E mobilidade também dentro da cidade de Guarulhos é muito importante, porque hoje não foram tomados os cuidados com algumas obras essenciais que faremos com certeza no ano de 2021, já daremos início a isso. Eu agradeço a sua pergunta porque ela foi muito pertinente, Paulo, e a pessoa que a fez também, porque a mobilidade urbana é muito importante, inclusive para a vida. Candidato, a próxima pergunta tem a ver com o fornecimento de água e o tratamento de esgoto na cidade. Como é que você vê a concessão do SAESA-BESP e o serviço sendo prestado desde então? Veja bem, eu, como prefeito eleito, vou revogar este contrato, não tenha dúvida. Jamais eu iria entregar um patrimônio que vale de 23 a 26 bilhões por 3 bilhões de uma dívida. Não foram só entregues, foram entregues todos, junto, todos os moradores da cidade de Guarulhos, que hoje sequer tem um lugar para poder reclamar das contas de água que estão vindo absurdas e das faltas
que estão acontecendo na cidade. E muitas obras, quando são feitas pela Sabesp, nem avisadas são, nem comunicadas são, e aquele cidadão, como aconteceu aqui no Torres de Baixo de Vila Galvão, ficaram quase uma semana sem água, vindo só um pouquinho só para subsistência. Então, essa questão de saneamento básico na cidade, o que falta? Vamos depender sim da Sabesp em algum ponto? Vamos, isso não tenha dúvida. Mas eu não vou permitir que um patrimônio público, como é o SAI, saneamento de água e esgoto, seja jogado no esgoto dessa forma. Nós temos condições de fazer um trabalho muito bom na cidade com o saneamento de água e esgoto. E o que nós precisamos fazer é uma política de abastecimento com o aumento dos seus metros cúbicos de fornecimento. É o que eu digo sempre. Eu moro numa casa onde tem 10 pessoas, eu tenho 1.000 litros d'água. Daqui a um tanto eu tenho 20 pessoas, eu continuo com os mesmos 1.000 litros d'água. O que vai acontecer? Vai faltar água. É o que aconteceu na cidade de Guarulhos. Simples assim. Simples assim. Agora, não usar o SAI da maneira que era usada também por questões políticas e financeiras. Isso também não vou permitir como prefeito, mas vou sim entrar com o dedo fundo na ferida neste contrato de saneamento de água e esgoto com a Sabesp. O senhor falou da utilização do SAI por questões eleitorais, políticas, na verdade. Eu queria saber a opinião do senhor sobre funcionalismo público. Qual vai ser a sua política de governo com relação ao funcionalismo público municipal? Você está me dando uma oportunidade muito boa, primeiramente, de explicar o que ocorreu com o pagamento do funcionário público. Tá? Rapidinho, porque temos 2 minutos, mas eu vou tentar mostrar rapidinho o que nós vamos fazer. Bom, primeiramente, se nós tivéssemos alguma maldade, o ex-prefeito Neff Tales, em prejudicar o funcionário público, ele não teria dado 50% de aumento no 3º mês para o funcionário. Fomos, sim, submetidos a 2 precatórios enormes, que não tínhamos condição de pagar e na época dava intervenção se não fosse pago, né? E aí o prefeito, de alguma forma, reuniu a todos os secretários, não só ao vice-prefeito, o senhor Almeida, inclusive, era o presidente do Sindicato Funcionário, e todos concordaram naquela situação. Falou, olha, ou eu deixo de pagar agora a situação, ou eles vão intervir com a intervenção no município de Guarulhos e vão tirar o prefeito. Então, quer dizer, era um golpe político e público. Por quê? Porque o Neff Tales, na época, apoiava o Francisco Rossi e o Covas queria o apoio. E o Neff disse que não. Para você ver como que é a coisa. Lá atrás, quem colocou o Mário Covas como prefeito da cidade foi o Neff Tales, né, no voto Minerva. Então, essa é a política. Não interessa o que vai prejudicar, o que vai se fazer. Mas o funcionário público sempre foi um querido da nossa família, sempre foi um querido. Nós vamos tratar da melhor forma possível. Vamos, inclusive, criar uma ouvidoria do funcionário público para poder tratar melhor essas pessoas que fazem do nosso município, a cada dia, um município melhor para aqueles que residem na nossa cidade. Candidato, qual é a sua política de governo para atrair novas empresas para a cidade e também para manter as empresas que estão para não ter essa evasão? Bom, primeiramente, nessa questão, eu vou fazer uma parceria com as empresas para construir o Centro Politécnico de Educação, porque o que falta aqui na cidade é mão de obra especializada. Então, muitos empregos nós conseguiríamos reter dentro da cidade com este trabalho, junto com as empresas. Então, será um centro politécnico onde pessoas estudarão para criar a mão de obra que aquela empresa precisa, que hoje nós não temos na cidade isso. Então, outra coisa, também desacelerar o enforcamento financeiro, que isso é um absurdo, isso nós temos que rever na cidade de Guarulhos, que nós vemos aí que muitas empresas estão indo embora. Eu, por exemplo, se fosse o prefeito, na época que essas grandes empresas fossem embora, eu jamais deixaria, eu iria perguntar qual era o problema. Se fosse alguma coisa da prefeitura, nós fizemos isso com, o ex-prefeito Neff Tales fez isso com a Pfizer e a Cumis, e seguramos porque eram 3.000 empregos na cidade que estavam indo embora. Então é isso, o que falta é esse diálogo. E trazer de volta a Secretaria de Indústria e Comércio, que foi acabada. Então acabou com o diálogo com as empresas, né? E também nesse projeto todo de criar um grande trabalho no centro na área empresarial, eu vou criar o Centro de Exposições e Convenções Internacional da cidade de Guarulhos, aumentando assim a procura do turismo de negócios na nossa cidade, aonde trará não só negócios
em área internacional, mas em área nacional, mas internacional também, nós teremos uma visibilidade muito grande, porque traremos e também daremos entre 35 a 40 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Candidato, vamos falar um pouquinho de política. A sua candidatura, até o prazo fatal de registro, teve que buscar na justiça o controle do partido aqui na cidade. Como o senhor vê essa instabilidade jurídica? Você acha que isso prejudica a campanha para vereadores do partido ou não? Veja bem, prejudicou a minha candidatura diretamente, não. Mas a candidatura dos pré-candidatos a vereadores, sim. Primeiramente, da chapa que ficou do lado de lá. Eu cansei de dizer e tentei explicar o que estava acontecendo e vou tentar explicar aqui. A antiga presidência não seguiram as ordens da Nacional, que era lançar candidatura própria. E eles, a toque de caixa, fizeram o quê? Lançaram uma coligação com esse rapaz aí que é o Matheus Tolentino, que inclusive, até outro dia atrás, ou é ainda, funcionário do Eli Correia na Câmara Federal. Veja bem, está querendo coligar com a Fran, que é esposa do Eli Correia. Então, veja bem, isto foi visto pelo presidente nacional, Luciano Bivar, e claramente o Luciano me disse o seguinte, o presidente: Neff, você é o candidato e nós vamos trabalhar porque nós queremos uma cidade forte, nós queremos o desenvolvimento do PSL, nós não queremos trabalhar e não iremos trabalhar com o Dória no estado de São Paulo. Então foi essas as ordens que aconteceram. No entendimento disso tudo, eu não sei o que aconteceu ali pelos bastidores, que os vereadores não acompanharam. Até mesmo outros aí que desistiram esses dias, não acreditaram no que estava acontecendo. Então pagaram para ver. Então estão pagando caro, infelizmente, isso. Pessoas com sonhos aí de serem vereadores na cidade de Guarulhos estão sendo destruídos por uma questão de briga íntima e de poder excluso de uma pessoa apenas para tomar o partido e entregar o partido a outra pessoa, que diz respeito ao partido e estatuto concebido inclusive pelo presidente Bivar, não aceitou. Interviu e cancelou e colocou o Neff Tales Filho como candidato a prefeito de Guarulhos. Candidato, voltamos ao plano de governo. O que o senhor prevê na área da inovação e tecnologia na cidade? É o que eu digo, na área de inovação, nós estamos com um projeto muito grande com pessoas na área, por exemplo, de um sistema de inteligência integrado. Porque Guarulhos, na verdade, ele ficou 20 anos parado nessa área, nessa gestão, inclusive, de desenvolvimento da cidade. Ficaram estagnados. Eu não sei qual o motivo que foi, Paulo, que levou a esse desenvolvimento, mas eu acredito que é aquela política do quanto pior, melhor, que sempre foi aplicado pelo partido do PT. Ficou 16 anos, tivemos agora a administração do prefeito Guti, né, que é um menino, acredito que deva ter aprendido alguma coisa, mas tem muito arroz com feijão ainda para fazer essa cidade melhor, coisa que nós temos o conhecimento. Então, o que eu digo isso daí? Nós estamos juntando toda essa situação, eu não tenho como lhe dar essa resposta agora, nós estamos juntando de formação em um projeto de desenvolvimento grandioso dessa cidade, que eu posso dizer com toda tranquilidade a todos os guarulhenses e a todos que estão me assistindo, que Guarulhos será o maior polo de desenvolvimento do país nesses 4 anos que virão. E São Paulo, sim, será a sombra de Guarulhos. É isso que eu posso dizer no momento. Ok, candidato, a última pergunta antes das considerações finais, eu queria saber qual que é a política que o senhor prevê no seu plano de governo para a questão de segurança pública e o papel da GCM. Bom, essa questão do papel da GCM, isso me orgulha muito de falar, porque foi uma criação nossa. Quando eu digo nossa, porque eu sou a continuidade do ex-prefeito Neff Tales, e meu nome também, homônimo dele, Neff Tales Filho. Criamos a guarda municipal para que cuidasse dos próprios públicos. Hoje ela já foi transformada, foi além mais um pouco, né? Que eu acho que não deveria. Eu acho que a segurança pública ela deve ser cuidada pela Polícia Militar,
como nós tínhamos um convênio na época, nós tínhamos a GCM, para que os próprios públicos fossem cuidados com os postos, né, onde a antiga Reselar fazia isso. Inclusive, fomos acusados de ter algumas coisas com a Reselar. Olha, se nós tivéssemos alguma coisa com a Reselar, por que queríamos criar o GCM para cuidar dos próprios públicos? É um absurdo isso, uma mentiraiada muito grande, né? Então, o que nós vamos fazer, a questão da segurança, principalmente na cidade satélite? Nós iremos colocar a cidade satélite toda monitorada, porque os grandes roubos de cargas, né? A cidade de Guarulhos também será central, e todos os centros dos seus bairros serão monitorados, para o que? Reprimir o bandido, o pilantra, de tentar fazer alguma coisa diretamente dentro desses centros comerciais, que hoje são invadidos descaradamente, e principalmente na área de assaltos e roubo de cargas na cidade satélite, é uma coisa absurda. E ninguém se faz nada, né? Então isso nós vamos fazer, estamos já com um projeto pronto para isso, para instaurar na cidade de Guarulhos, não só na cidade satélite, como eu digo, mas no centro e no centro dos bairros também, assim dando uma mobilidade com mais tranquilidade do transeunte poder andar com mais segurança nos centros dos seus bairros, no centro da sua cidade e também naqueles empresários que dependem do transporte e das transportadoras. Neff, eu agradeço as suas respostas, é uma contribuição que o Guarulhos Web dá ao eleitor da cidade. Vai ter uma eleição diferente esse ano, no dia 15 de novembro, primeiro turno. Nós vamos trazer todos os 12 candidatos aqui para falar o que pensam da cidade, o que pensam em fazer caso sejam eleitos. Eu queria te agradecer a presença. Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Obrigado pelo convite mais uma vez, a Guarulhos Web, a você, Paulo Manso. O que eu quero falar é com você agora. Primeiramente, nós sabemos que muitas histórias, muitas inverdades são contadas sobre a minha família. Então eu gostaria hoje de estar na internet para que todo mundo assista e veja. Entre no nosso site www.neftales.com.br e pesquise e veja a verdade. Veja o que nós fizemos pela cidade de Guarulhos. Veja as obras que nós fizemos pela cidade de Guarulhos. Aeroporto Internacional, Bosque Maia, Guarda Municipal, Proguaru, né? E outras mais, que ali estão todas as áreas verdes da cidade. Então, o que nós queremos é realmente continuar com o trabalho de desenvolvimento e crescimento dessa cidade para um bem-estar da população de Guarulhos que merece. A nossa cidade é grande, é bonita, apesar de ser uma cidade provinciana ainda. Então eu quero dizer a vocês que também aqueles que estão ouvindo, o Neftales não é candidato, o Neftales Filho é candidato sim, é candidato pelo PSL e meu número é 17 e eu conto com você eleitor, que tenha e conhece, sabe que precisa votar naquele que tem experiência administrativa, porque Guarulhos não suporta mais uma situação e ficar da maneira que está. Então eu conto com vocês no dia 15, Neftales Filho, PSL 17. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Guarulhos Web. Eu que agradeço mais uma vez a presença. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais do Guarulhos Web, disponível também para as campanhas utilizarem no seu material de trabalho durante a campanha. E a gente volta depois, logo mais a gente volta com outro candidato a prefeito aqui com vocês. Um abraço.